As escolas de comunicações, de alguma maneira, foram derivadas, provieram nas universidades mais antigas do curso de jornalismo. Então, elas são a adaptação do curso de jornalismo. Tem todas as escolas de comunicação, tanto os alunos como os professores em todo o Brasil estão com esse problema, discutindo, afinal de contas, para que existe a escola de comunicação, qual o destino dela. Então, do ponto de vista de mercado, de emprego, ou de aproveitamento dos recursos gerados pela universidade, o projeto universitário é esse, é colocar técnicos na indústria e colocar técnicos para trabalhar em estreito contato com um grande empregador num país de desenvolvimento como o Brasil, que é o Estado. Bom, então, à primeira vista, o objetivo dela parece preparar, vamos dizer assim, preparar alunos, né, preparar para lançar no mercado uma mão de obra especializada, seja em jornalismo, seja em publicidade, relações públicas, cinema, teatro, a variedade é bastante grande. A dificuldade de colocação no mercado de trabalho a gente sente quando procura um jornal. Então, a gente se defronta com problemas. Se a gente tem um pistolão, a gente pode entrar bem. Se não, o negócio do estagiário, eu acho que se coloca mais ou menos com relação... É o mesmo problema do jeito que se inicia jornal. De modo geral, o estagiário quer trabalhar. Bom, não tem trabalho para ele. Não tem trabalho profissional. Então o dono do jornal aproveita o estagiário para pagar menos. O estagiário é o sujeito que vai ser útil ao dono do jornal porque vai receber menos. É um campo de trabalho onde o pretendente a profissional, o estagiário, realmente é o cara que ele tem um salário menor do que o salário operário, do que o salário mínimo. E você tem que ter, por sua conta, você tem que ter um dinheiro para poder se sustentar num trabalho desse. Então ele é um concorrente desleal profissional do jornal. E o jornalista, em geral, profissional, já afirmado, não suporta a presença do estagiário. Sente como um antagonista, alguém que o prejudica sindicalmente, que o prejudica profissionalmente, porque o estagiário está ali para concorrer com ele a preço mais baixo. O estagiário tem representado aqui no Brasil um aviltamento do preço do trabalho comprado ao profissional intelectual, ao jornalista. Eu disse à administração, eu não vou mandar um rapaz embora, primeiro porque ele não está trazendo despesa para casa. Ele é apenas um estagiário. Então como é que esse estagiário se comporta lá dentro? Ele se comporta, antes de mais nada, com um deslumbramento total e uma vontade de se agarrar ao emprego. Então ele aceita todas as imposições que um profissional já escolado, já tarimbado no meio, não aceitaria. Eu comecei a fazer coisas que eu nunca haviam sido preocupações minhas, né? Assuntos de polícia, assuntos de macumba, de coisas mal abordadas. O que te causa a maior depressão é que você não aborda de uma maneira que você objetivamente acha correta. Você aborda de uma maneira que querem que seja assim, entendeu? Mas a empresa não é obrigada a manter quando o estagiário não corresponde. Nós tivemos aqui já 3 estagiários do curso de comunicação e jornalismo aqui da UF. E interessante, os três foram dispensados por insuficiência. Eram competentes, eram inteligentes, mas para o jornalismo do tipo que o jornal faz, que é o jornal diário, eles não tinham assim aquela vocação, não tinham aquela queda para isso. É uma posição ingrata do estagiário. E ele é utilizado, manobrado, aproveitado e sugado pelo dono do jornal e ainda hostilizado veladamente pelos próprios profissionais, porque eles constituem uma ameaça à sindicalização, à consciência sindical de toda a classe jornalística. Esse problema do estudante de comunicação, que sai da escola e não consegue emprego, quer dizer, não há emprego para todo mundo. Esse é um primeiro dado. Mas depois isso não ocorre só com o estudante de comunicação. Então, é claro que quando o sujeito se forma em administração, de repente ele descobre que vendendo livros ele ganha mais,
o que vender ações da firma, não sei o que, ele ganha mais e tem mais emprego, ele vai vender ações. Ou seja, esse processo de marginalização profissional que opera o seu deslocamento profissional. Tá? Ele é marginalizado e excluído. Para não ser excluído, ele se agarra ao que tem. Ele se agarra ao que tem. Antes de início existe da escola o quê? Uma oportunidade de profissionalização. Depois a gente se defronta com o mercado. A gente vê que o mercado é um mercado que degrada profundamente a tua mão de obra. Então, você pode exigir da escola uma outra visão, uma visão mais crítica de uma realidade. Você vai ver que a escola, ela te fornece isso em parte ou não fornece. É a má qualidade de ensino teórico, alguma coisa patente em toda universidade. Em nenhuma universidade do Brasil se discute qualidade de ensino. Essa é uma discussão proibida dentro da universidade. Se discutem programas, emendas, frequências, presença do professor, sala de aula, cadeira, nunca qualidade. Essa é uma discussão que se evita. As escolas de comunicação padecem de defeitos graves, de erros graves de comunicação. O sujeito prefere estudar em casa e acha chato aquela relação para o seu aluno de transmitir, dorme na sala de aula. Isso é frequente em toda e qualquer unidade universitária, seja o que for que se ensine. Porque você vê uma coisa, o problema da relação entre o professor e aluno. Então ele é alguém que está ali colocado pela instituição para dizer coisas como um pai, alguém que não sabe das coisas, que é o aluno. Não sabe supostamente, que os alunos hoje em dia sabem tanto quanto, às vezes mais. Então essa relação paternalista, essa relação de aleitamento, de dar coisas, o outro receber, às vezes sem possibilidade de crítica, porque a própria relação em que a ideologia da instituição coloca não comporta uma crítica radical, que você está sempre numa posição de receber, o outro de dar. Então essa relação é doente. Que existem pessoas que pensam e essas pessoas realmente pensam mais nos corredores do que nas salas de aula, né? Nos corredores a gente está livre de todo o bloqueio do bloqueio da instituição chamada aula, e é onde a gente se coloca mais à vontade. São poucas pessoas que estão interessadas em discutir. Realmente o esvaziamento é total. Esvaziamento existe em toda e qualquer universidade hoje em dia do Brasil. Uma vez que nosso ensino cada vez se torna um ensino técnico, completamente repetitivo, redundante. De modo que esse esvaziamento é um reflexo do desânimo que se encontra em qualquer universidade. Esse problema não é específico de comunicação. Então você frequenta mais aquilo por hábito. Você vai procurar pessoas, você vai procurar amigos, você vai conversar, você vai trocar ideias. E fica te interessando muito pouco o que um professor vai te dizer dentro de sala. A não ser quando esse professor te oferece uma oportunidade de abertura tal, onde você possa, inclusive, questionar a própria aula, né? Um indivíduo chamado Perrota era dono de todo o mercado de peixe das costas que vinham do Rio Grande do Sul até quase a Bahia. Todo peixe pescado industrialmente tinha que passar pela mão dele e ele pagava o preço que queria por esse peixe. Chegava um barco com 15 toneladas de peixe e eles diziam: deixa 2, ao preço que ele queria. E esse pescador tinha que voltar com aquele pescado excedente para fora da barra e despejar em alto mar, porque não podia despejar nem na Bahia.